Fala aí, meu povo! Muito boa sexta-feira para vocês, hein? Cá estou para responder as perguntas de vocês. Vou passar uma breve atualização antes sobre Dani Olmo. Tiveram duas perguntas que eu acho que eu não selecionei aqui, mas de curiosidades sobre cenário. Sim, isso daqui é um rádio. Alguém me mandou essa pergunta e não vou lembrar. E o perfil dos troféuzinhos que eu mostrei aqui na semana passada e que eu mostro aqui de novo, que tem um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Libertadores do Mini Troféus, que me mandou aqui em Barcelona. Então segue lá o Mini Troféus para vocês também terem as suas réplicazinhas e enfeitarem a sala de vocês. Vamos lá, eu tô menos congestionado do que ontem, do que os últimos dias, então acho que vai ser um pouco mais agradável para mim e para vocês esse vídeo daqui. Já se inscreve e deixa um like aqui para dar uma moral, tá, pro vídeo, faz favor. O Márcio Contador Corretor, se vocês precisam de um contador, vão atrás do Márcio, porque ele faz isso para mim. E olha que eu preciso bem, porque eu realmente não entendo nada. Quais serão os top 5 times no Brasil candidatos a ganhar Brasileirão e Copa do Brasil? Basicamente os 5 melhores times do Brasil, né? A minha expectativa, porque Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e assim, são os melhores times que vão disputar. E a Libertadores, sim, os melhores do Brasil, com alguma coisa do exterior só. Flamengo e Palmeiras, porque continuam com muito poder de investimento e já tem muito tempo de coerência, estando ali em cima. O Corinthians terminou muito bem, se mantiver o mesmo ritmo, um ritmo parecido da temporada passada, eu também acho que vai bem, assim como o Internacional, que também depois da chegada do Roger Machado melhorou bastante e tem um bom elenco, já tinha bom elenco, só não estava conseguindo tirar tudo do time que tinha, e a partir da chegada do Roger Machado o time melhorou. Aí tem 4, né? O quinto tem que ser o Botafogo, né? O atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. A questão é a reformulação que o Botafogo vai passar e se ele vai conseguir repor na mesma qualidade. Eu acho que esses outros 4 que eu citei não vão perder peças como o Botafogo. Tá perdendo o Luiz Henrique, vai perder o Arthur Jorge, já perdeu o Arthur Jorge. Então, assim, 2 das principais peças estão indo embora. De 23 para 24, o Botafogo trabalhou muito bem para contratar outros jogadores em relação ao time que bateu na trave em 2023, para melhorar esse time para 2024. Vamos ver se agora para 2025 vai conseguir também. Mas eu acho que são esses. Não nessa ordem, tá? Mas Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians e Internacional. Por enquanto. Vamos ver. O Juliano Reis falou assim: quais cidades da Espanha para visitar no inverno, já que levei ghosting no privado? É verdade, levou ghosting mesmo. Eu tô ruim de responder mensagem, Juliano. Tô respondendo nem o que é essencial, basicamente, para mim, a sobrevivência, tipo, se eu vou almoçar ou não. Não que alguém esteja me perguntando isso, mas eu tenho sido muito ruim de mensagem ultimamente, foi mal. Cara, melhores cidades da Espanha para visitar no inverno, tem as cidades que são muito quentes e que não tem um atrativo pelo fato de ser quente. Por exemplo, se você vai para uma cidade de praia, ela no inverno tem menos valor, né? Você vai para as Ilhas Baleares, Maiorca, Menorca, Ibiza, elas têm menos valor no inverno porque o legal é a praia. Mas tem outras cidades que faz muito calor e se não tiver praia, elas ficam melhores ainda. Se não tiver calor pelo fato de não ter praia, elas ficam melhores. Por exemplo, Sevilha. Sevilha é muito bonito e no inverno fica bem legal. Eu fui em Málaga, não era inverno, mas já era outono, já estava frio, também legal. Que mais? Aqui perto de Barcelona, Catalunha. Bom, tem muito Ribeira do Duero, né? Que você pode fazer, região da Rioja também para vinhos e tal. E que talvez tenha cidadezinhas assim pequenas legais de fazer. Tem muito lugar de trilha para se fazer e tal, que não é bem cidade, povoado, perto de montanha. Por exemplo, aqui perto de Barcelona tem os Pirineus, que é legal de fazer trilha, muito bonito. E agora acho que ainda está nevado, então dá para esquiar. Mas eu diria para você, eu tenho uma cidade que eu quero conhecer muito, que é Mérida, que é uma cidade romana, tem um coliseu bem conservado lá, inclusive. E acho que também que fica mais no sul, acho que fica bem pertinho de Portugal. Então acho que vale a pena conhecer no inverno também. Mas dá uma olhada no sul da Espanha, Sevilha, Granada, Málaga, porque são cidades muito difíceis. Málaga tem praia, mas Sevilha, Granada, Córdoba não. São cidades muito difíceis de ir no verão, pelo calorzaço que faz, assim, casa de 50 graus. E agora no inverno não faz tanto frio como em outras regiões da Europa e são muito bonitas de visitar. Então seria a dica que eu dou. E foi mal pelo gostinho. Não é, o problema não é você, sou eu. A Mari Beckler, que é a minha prima, tem o mesmo nome da minha mãe, só escreve diferente. Cruzeiro vai servir bastante esse ano com essas contratações? Eu não sei se servir bastante é uma gíria ou se você dá um tapa no teclado aí e sai outra coisa. Para mim, e tem várias perguntas sobre o que eu tô achando da formação do time do Cruzeiro.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não tem mais nenhuma aqui para eu citar nominalmente. Se depois aparecer, eu falo. Mas chegaram várias, eu escolhi a Damari. É uma grande incógnita, tá? Não dá para saber o que vai ser do Cruzeiro. Porque não termina 2024 com a sensação de que tá vindo bem, né? Termina em queda livre 2024. Contrata jogadores que em algum momento já mostraram valor, mas que também há muito tempo não mostram. Dudu, Gabriel Barbosa, 2, 3 anos não mostram. Dudu por uma questão física, uma lesão, e depois não conseguiu voltar a mesma coisa. E o Gabriel, o rendimento dele nos últimos 2 anos foi muito ruim mesmo. As outras contratações, o Bolassi é um jogador de 35 anos, que acho que teve bons momentos no Criciúma, acho que é um bom jogador para compor o elenco. O Eduardo tinha ido bem no Botafogo também, mas é também um jogador que o último ano parece que não foi tão bom, né? Não vi tanto do Eduardo, mas eu tinha gostado do que tinha visto no Botafogo. E o Fagner eu acho um pouco difícil de entender, porque contratar um jogador que não deve ser barato para ser um claro reserva do William, né? Não sei que o William vai sair. E se o William for sair, eu acho que o Fagner não era para ser o titular. O Cruzeiro tem que olhar mais para frente do que para trás, sabe? O Cruzeiro está contratando muito jogador velho, muito acima de 30 anos, por um estilo de jogo que muitas vezes é muito exigente da parte física dos atletas. Então, como terminou 2024, não é bom. Os jogadores que chegaram em algum momento já jogaram bem, mas não é um momento recente. Então, que o trabalho agora, iniciando com Fernando Diniz, esses caras querendo ter alguma alegria ainda no futebol, pode dar liga. Mas é difícil de achar, sabe, coerência do que estava sendo feito de resultados e de desempenho e dos jogadores que chegam que não têm um passado recente bom. O passado deles de Fagner, Gabriel Barbosa, de Dudu, tá muito lá atrás. Dani Zangelo. Existe hoje algum movimento mais forte e relevante que possa influenciar a saída do Laporta? Inclusive eu esqueci de falar que é a atualização do Dani Olmo, né? Então vamos lá, meu povo. Sim, existe um movimento que está ganhando força, que eu não sei se vai gerar uma moção de censura, e essa moção de censura, uma vez votada e aprovada, ela pode levar os sócios a votarem uma demissão do Laporta. Renúncia, acho que não, porque ele já tinha deixado entender que não iria renunciar essa semana. Mas sim tem um movimento crescendo. Eu disse aqui no vídeo ontem, né, que o fato do Barcelona não estar jogando no Camp Nou, tem menos sócios indo aos jogos, isso é bom pro Laporta, porque a gente vê menos repercussão nos jogos, e isso poderia influenciar ainda mais os outros torcedores. E a questão do Dani Olmo, meu povo, pelo visto vai ter que ir para a justiça comum, porque o Barcelona está errado, na minha opinião. É pouco provável que o Barcelona consiga, de alguma forma, mostrar que ele estava certo nisso tudo. Hoje pela manhã saiu a notícia, na Rádio Raku, da Marta Ramon, que já tinha chegado 28 milhões de euros que faltavam para o Barcelona entrar na regra 1 por 1 e por isso poder inscrever Dani Olmo e Paulo Victor. O que eu tinha dito ontem continua valendo para hoje. Se o dinheiro não estivesse na conta no dia 31 e o Barcelona não tivesse apresentado o dinheiro para a La Liga dia 31, eu acho que esses jogadores não podem ser inscritos, porque o prazo era dia 31. O prazo não é, olha La Liga, esse dinheiro vai chegar daqui a pouco. Não, o prazo tem que ser dia 31. É o aluno que fica para fora da sala do colégio no Enem. E o Barcelona não cumpriu o que era o estabelecido, que no dia 31 ele tinha que entregar todos os comprovantes, todas as garantias bancárias de que ele poderia inscrever esses dois jogadores. Não fez isso, aparentemente a La Liga não vai aceitar a inscrição, a federação vai fazer o que a La Liga manda. Eu sei que tem uma teoria da conspiração e tal, de que o Tebas é vice-presidente da federação e o presidente da Liga. Eu acho que isso não deveria acontecer, tá? Mas acontecendo, que é claro que a federação vai fazer tudo o que a Liga quiser, porque o Tebas está aqui e está lá. Não, cara, isso está no regulamento. E o Barcelona não seguiu o regulamento. O Barcelona errou muito feio. Eu vi hoje uma notícia que o Barcelona vai, inclusive, vai entrar primeiro na justiça para poder inscrever Dani Olmo e Paulo Victor, e também vai processar a La Liga por conta dos prejuízos que o clube pode ter. E esses prejuízos seriam na casa dos 300 milhões de euros. Eu não sei se quem filtrou essa informação para o jornalista vazou falando um número qualquer, fazendo assim, conta em papel de pão, sabe, de qualquer jeito, ou se o Barcelona tem que realmente são 300 milhões de euros o prejuízo que ele vai ter. Mas imagina que o Dani Olmo custou 48 milhões, mais o valor de salário dele por 6 anos, vai bater na casa dos 80, e o Paulo Victor, que custou 3 milhões, mais 6 anos de contrato, o Paulo Victor devia custar 10 milhões, então dá 90.
De onde que vem os outros 210 milhões de prejuízo? Talvez do que poderia custar os camarotes se o Barcelona não tivesse vendido com pressa, o que fez. Então, neste momento, o Barça pode ter esse prejuízo imenso de 300 milhões de euros, um prejuízo técnico, um arranhão imenso na imagem do clube, e aqui entra uma situação que assim é rocambolesca. O Barça poderia ter fair play para contratar nesse mercado de inverno, e o Barça não pode voltar atrás e desfazer esse esquema dos camarotes, essa venda dos camarotes, que a gente não sabe se foi bem feito ou não, se foi abaixo do preço por conta da pressa ou não, mas que o certo seria nem utilizar esse dinheiro para fair play, né? Utilizar esse dinheiro para quitar o financiamento do Camp Nou. Então, assim, tudo errado. Vai ficar sem os jogadores. O dinheiro, talvez, que ganhou agora, poderia ganhar muito mais depois se tivesse feito isso com calma. Enfim, é algo sim para cair a diretoria, tá? Se os sócios fizerem uma moção de censura, votarem, o Laporta for para um voto popular depois dos sócios compromissários, eu acho que sim pode cair. Hoje a repercussão de tudo que seja da diretoria do Barcelona, em imprensa, redes sociais, assim, até na rua se você escuta alguma coisa, embora aqui tenha mais estrangeiro do que pessoas daqui, Barcelona exatamente não é o melhor lugar para você ter um parâmetro da torcida do Barça, por mais incrível que possa parecer. Mas você só vê repercussão negativa para a diretoria, que está fazendo mal ao clube, que não pode tratar o clube dessa forma. Então, eu acho que sim pode cair a diretoria, tá? É algo que eu imagino sim que possa acontecer. Elder Silvério 92. Beckler, acha que o Brasileirão pode se tornar a Premier League das Américas? Abraços. Cara, se você está falando em ter muito mais investimento do que outras ligas, muitos times podendo disputar o título, sim, já é. Sim, é o campeonato mais rico da América, é o campeonato que consegue atrair melhores jogadores da América. Só que tem uma coisa que a Premier League não tem, que é uma dominância continental. Né? A gente vê que nos últimos anos o Real Madrid ganhou Champions e ingleses. Basicamente é isso que tem acontecido. Né? O Bayern ganhou em 2020, mas de resto, nos últimos 10 anos, basicamente, ou o Real Madrid ganhou, ou ganhou o Liverpool, ou ganhou o Manchester City e o Bayern. É isso, né? Então, não sei se eu estou esquecendo. E o Chelsea. Então foi isso. Foram 3 ingleses, ainda com mais ingleses chegando em decisões, porque o Liverpool perdeu para o Real Madrid 2 vezes, o Manchester City perdeu para o Chelsea, o Tottenham perdeu para o Liverpool, mas os ingleses não têm conseguido dominar o continente, muito por conta do Real Madrid. Senão acho que estariam dominando mais. E os brasileiros, desde 2020, 2019 com o Flamengo, ganharam todas as Libertadores. Então, a comparação com o campeonato mais rico, mais atrativo, melhor de ver, que atrai melhores jogadores, sim, é igual à Premier League. Só que o Brasileirão tem algo a mais ainda da Premier League, que é a dominância continental que os ingleses não têm e os brasileiros sim têm em relação à América do Sul. Kiki Marino, qual a sua opinião sobre o fair play financeiro no Brasil? Patrocinador bancar salário de jogador, precisa mudar? Precisa mudar. Precisa ter uma regulamentação, acho que bem feita e talvez com que tenha algum órgão separado dos clubes e da CBF para fazer isso, sabe? Alguém externo para fazer, é basicamente eu acredito, porque os clubes eu acho que vão trabalhar sempre puxando para os seus interesses, a gente não tem condição de que os dirigentes brasileiros se organizem para fazer uma liga de clubes para negociar melhor os direitos de transmissão e os interesses deles, então a gente não tem condição, os dirigentes brasileiros não possuem maturidade para serem rivais apenas dentro de campo, para um time querer ganhar do outro dentro de campo e fora fazer um produto bom para todo mundo. E fazer um produto bom para todo mundo passa pelo fair play financeiro. Porque precisa ser justo, né? Você só gastar o que você ganhar, você poder comprovar que você vai chegar ao final da temporada sem dever jogador, sem dever funcionários e tal. Então, eu acho sim que deveria ter. E outra coisa também é que o Campeonato Brasileiro está virando, o futebol brasileiro está virando o futebol de quem tem o pai mais rico, né? Quem tem um dono que vai ser mais excêntrico e gastador e vai colocar mais dinheiro num clube de futebol. E depois vai tirar esse dinheiro, não sei se é por vaidade, por poder, por amor, por paixão, ou se vai buscar os lucros depois. Mas eu não gosto da relação que tem sido feita de donos e futebol brasileiro, porque cada um vai ter o seu interesse. Tô com uma manta aqui embaixo e ela caiu. Cada um vai ter o seu interesse particular, cada dono vai ter o seu interesse particular, cada patrocinador vai ter o seu interesse particular, e muitas vezes eles não vão andar do lado dos clubes. E isso é muito perigoso para o futuro dos clubes, inclusive.
O dia que o dono parar de colocar dinheiro, o dia que o dono quiser o investimento dele de volta, o dia que o dono quiser algum patrimônio do clube, é muito perigoso para as instituições. Então acho que sim deveria ter um controle do que as SAFs podem fazer e um controle do fair play também. Porque o Corinthians, por exemplo, não é SAF, mas tem patrocinador, acho que é o patrocinador que paga o salário do Memphis, né? Não acho isso certo. Tem que ser o dinheiro que o Corinthians faz. Nem que seja via patrocínio, nem que seja o patrocinador colocando dinheiro lá, mas tem que ser o dinheiro que o Corinthians ganha. Por exemplo, tá? Assim, só citando o caso do Corinthians e Memphis, porque foi o primeiro que eu lembrei aqui. Isaac Langamer. Com tudo que vemos no Barça nessa temporada, acha que podemos chegar até onde na Liga dos Campeões? Então, tem que ver. Primeiro, perder o Dani Olmo é perder um jogador muito importante, é ficar com o elenco ainda mais curto, o que vai dificultar tudo. Tem que ver qual que vai ser a repercussão que isso vai ter dentro do elenco, do ambiente, do entorno e tal, se isso vai afetar os jogadores ou não, essa situação extra-campo, porque hoje a gente tem uma situação de 2 jogadores que talvez tenham que sair. Mas depois a gente vai ter um maremoto político e social dentro do Barcelona, que vamos ver se isso vai afetar o time. E eu acho que vai, que o entorno interfere, tá? Assim, o ambiente nos últimos jogos no estádio já não tá bom por conta de política. Eu acho que vai piorar. E os jogadores lá dentro, claro que também eles ficam com incertezas e tal, e também a ausência evidente que o Dani Olmo causa. Hoje, se não é por esse problema, o Barcelona está jogando bem contra os principais times. Inclusive, assim, perdeu 3 seguidas em casa, vem dessa sequência de 1 vitória em 7 jogos no Campeonato Espanhol. O melhor jogo que fez dessa sequência, tirando o que ganhou contra o Mallorca, o melhor jogo foi contra o Atlético de Madrid, que acabou perdendo, mas o normal é fazer esse tipo de jogo e ganhar. Então, o Barcelona me surpreende por estar indo tão bem de postura e de resultados, tirando o Atlético de Madrid nos grandes jogos, e me surpreende também a oscilação nos jogos menores. Só que eu acho que a partir daqui a gente vai ter que pintar um quadro totalmente diferente, porque eu acho que isso vai ter uma repercussão dentro de campo, essa situação do Dani Olmo, pelo evidente, que é perder um grande jogador, mas também pela questão política social. O Aires Lug mandou 2 perguntas aqui sobre atividade física. Você acha prazeroso o durante a corrida? Ou mais por ser um cardio fácil, só colocar um tênis, etc. Eu comecei a gostar depois que eu comecei a conseguir correr mais e melhor. E quanto melhor eu corro, mais eu gosto. Eu já expliquei isso aqui algum dia. Antes eu corria pouca distância e mais rápido. Eu corria tipo 6 km num pace de 5. E eu terminava exausto, muito cansado. Então eu não desfrutava nada. A partir do quilômetro 3 eu já estava cansado e metendo o pé para fazer rápido. Então eu não tinha preparo, eu acabava rápido e tal, e eu não curtia. Hoje eu passei a fazer pace mais lento, né? Eu tô treinando para meia maratona. Inclusive o Betinho, que depois eu vou indicar aqui para vocês, que é um treinador específico para corrida, tá me ajudando. E essa semana, mesmo gripado assim, eu fui correr 17 quilômetros aqui por Barcelona. Porque é muito difícil porque a cidade é pequena. Então, basicamente, eu dei uma volta na cidade inteira. Se vocês, toda sexta eu falo para vocês olharem no mapa, né? Então pega aí como que seria mais ou menos do Arco do Triunfo até a Praça Espanha, descendo a Avenida Paralela até Drassanes, como se diz em catalão, seguindo Passeio de Colón e tal, Barceloneta, aí eu fui até Selva del Mar, subi um pouquinho para dentro do bairro, peguei diagonal de novo, fui até Glórias e desci de novo até o Arco do Triunfo, 17 quilômetros. A pace de 5,5. Aí eu curti pra caramba. Tava solzinho e tal, eu fui vendo o movimento da cidade, um tanto de gente, era ano novo, acho que era dia 1º, tanto de gente aproveitando a cidade e tal, e eu corri 17 tranquilo. Se nesse dia fosse a meia maratona, eu teria feito, no pace de 5,5. Eu terminei 17 com gasolina no tanque ainda para fazer 21. Já me convenci que eu não vou conseguir baixar o pace disso. O pace na maratona, na meia, eu vou tentar seguir 5,5. Mas sim, eu comecei a gostar mais e hoje eu gosto de correr porque eu consigo correr melhor. E outra pergunta do Aires Lug sobre atividade física, qual a sua divisão de treino na academia? Se é AB, ABC e qual dia eu gosto mais? É ABC, o Rafael Personal, esse eu sempre marco nos stories junto com a Salomon, quem marca meu treino, quem faz a minha ficha. E a ficha A com peito, tríceps, ombro, ficha B com bíceps e dorsal, e ficha C, perna. E aí faço a ficha A, B e C, e depois 3 dias depois eu volto a fazer A. E normalmente eu ainda faço ABC, um dia só de corrida. ABC, um dia só de corrida. Então seria basicamente isso, 2 treinos por semana, mais um dia de corrida, um dia sem academia,
por semana. O que eu menos gosto é perna, embora eu goste da dor na perna, eu gosto muito que minha perna doa no final do dia, mas é o mais dolorido durante. Eu malhei perna hoje, inclusive, e eu tive muita tontura durante, porque eu realmente estava pegando bastante pesado, assim, para os meus padrões, eu estava pegando bastante pesado, e estava assim, exausto. O mais exaustivo é a perna. E é o que depende, acho que, de melhor mecânica também para não machucar, né? Eu tenho muito medo de machucar tornozelo, joelho e tal. Perna que eu preciso de mais atenção para fazer todo o movimento correto. O que eu mais gosto, eu acho que é costas e bíceps, porque é mais fácil. Acho que puxar é mais fácil que empurrar, né? Esse é o treino de puxar. É o que eu mais gosto. José Neto YY. Como pegou a entrevista do De Jong por aí? E o que achou? Cara, passou completamente batido nesse furacão que está sendo o Dani Olmo. O que eu pego de principal do De Jong é que ele está sentadinho no contratinho dele, né? Que ele quer contrato até o final, tá ganhando muito bem, não fala em renovar, não fala em sair, não fala em nada de nada. Fala em cumprir o contrato dele até o final. Vamos ver se ele consegue jogar bem, pelo menos. Se é pra ficar, se é pra ganhar o dinheiro que ele tá ganhando, repito que não é culpa dele, que seja pelo menos pra jogar bem. Porque ele não tá conseguindo fazer isso. Então que ele consiga desbloquear, ter mais confiança física e tal, pra melhorar. Ele precisa melhorar bem. Teve alguns poucos lampejos contra o Real Madrid, um dia contra o Mallorca e só. De resto não conseguiu jogar bem ainda. 88, Luiz Carlos. Você tem alguma Copa antiga que gostaria de ter feito a cobertura? Imagino que todas, mas uma especial. Pô, essa pergunta foi bem interessante. Eu perdi um tempinho pensando, tá? Eu diria que as Copas de 94 ou 98. Porque era um período que a gente ainda tinha mais. A gente não, porque eu tinha 7 anos em 94, né? E 11 em 98. Mas que os jornalistas tinham mais acesso aos jogadores. Então você ainda conseguia saber mais coisas de bastidores e estar ali perto da notícia e tal. Eu acho a Copa de 94 esteticamente muito bonita. Eu gosto da bola, dos uniformes, da rede e tal. Eu tenho uma fascinação pela Copa de 94 estética. E alguma coisa pela de 98 também. A de 98, como foi na França, eu acho que eu acharia bem legal. Tanto a de 98 como a de 2006. Os pequenos deslocamentos, né? 2006 foi na Alemanha também, pequenos deslocamentos de trem para cá e para lá. E muitas cidades diferentes durante a Copa. Acho que isso seria legal de cobrir. Mas em 98, com a crise do Ronaldo e os acessos que a imprensa tinha, deve ter sido bem interessante de chegar até fonte, de escutar muita coisa e tal. E a de 94 também, foi meio que uma doideira, assim, né? Assim, de Romário, mulher em concentração, aeromoça, teve uns casos assim, a relação do Romário com o Bebeto. Enfim, deve ter sido interessante também de bastidores a Copa de 94. Já vi alguns jornalistas que estavam lá contando. E são boas histórias. Então acho que seriam essas duas as que eu mais queria ter feito. Mas muito boa pergunta, 88, Luiz Carlos, valeu. Leonardo Oas, que é ou Leonardo Obunda, ou S, ou então Leonardo Bunda, S. Tem duas perguntas. A primeira é: a vitória de um não europeu no Mundial pode transformar a visão eurocentrista dos clubes? Cara, se os europeus foram eurocentristas até hoje, não vai ser isso que vai mudar. Relaxa, não vai mudar nada. O discurso muito fácil é de que os europeus estão cansados, fim de temporada, queriam férias, não estavam nem aí. Vamos ver se isso vai ser uma desculpa automática caso um europeu não ganhe, que eu acho pouco provável, é mais provável que o europeu vença. Ou se de fato eles vão para lá querendo férias, pouco interessados, colocando jogadores que menos atuaram na temporada de qualquer jeito para fazer um torneio e ganhar dinheiro. Então a gente ainda precisa ver qual que vai ser o interesse deles. Se eles estiverem muito interessados e perderem, vai me surpreender muito e eu não sei como é que vai repercutir por aqui. Agora, se eles estiverem pouco interessados e ganharem, não vai mudar nada. Se eles estiverem pouco interessados e perderem, essa coisa do pouco interesse é o que mais vai pegar. E a outra pergunta do Leonardo S. Você tem interesse em algum dia fazer parte da administração de um clube? Tenho. E eu tenho a sensação que cada vez mais, tá? Que se não fosse por vocês aqui eu já estaria bem de saco cheio de jornalismo. Eu recebi recentemente 2 convites. Um de um clube brasileiro e o outro de um treinador, para fazer parte de comissão técnica. Um no Brasil e um fora. E o outro aqui pela Europa. E não aceitei por enquanto. Mas em algum momento vai acontecer. Em algum momento que eu acho que não vai ser daqui a muito tempo, vai acontecer. Acho que eu estou esperando um pouco mais de estabilidade só. Minha, assim, ter um pouco mais de poder arriscar financeiramente. Tem que ter um colchão maior.
e o projeto ser sólido, assim, eu ver que eu não vá entrar em alguma coisa que 2 ou 3 meses depois vai ruir e tal. Mas aconteceu de um mês e meio, um mês pra cá, esses dois convites. Achei bem, bem legal. Herbert Brito, underline. Apenas o acordo com a Nike não era o bastante para voltar um por um da La Liga? Não. O que acontece é o seguinte, o Barcelona colocou já no orçamento dessa temporada que teria 70 milhões a mais de patrocínio. Então o Barcelona já contou com um novo acordo com a Nike. Então o orçamento do Barça essa temporada já foi maior, então ele já teve mais margem de fair play, porque a La Liga já aceitou a parada da Nike antes de assinar. Aqui tem uma pequena diferença que é, quando o Barcelona assinou com a Nike, tem um bônus de 150 milhões de euros. Só que o Barcelona não pode pegar esse bônus e usar de cara. Aí eu não sei se é certo ou se é errado, tá? Mas La Liga obrigou, para termos de fair play, que o bônus seja diluído em tempo de contrato. Então é um bônus de quase 160 milhões de euros por 14 anos de contrato. Então vai ser 11 milhões e pouco, ali 11 milhões por ano e tal, que não mudou muita coisa para fair play. Mas o contrato já estava previsto. Esse bônus, que é algo diferente, é que poderia ter tido uma interpretação mais para cá ou mais para lá, e La Liga achou que tinha que diluir no tempo de contrato. Que é amortizar, né? Amortiza-se tudo, inclusive um bônus. Mal Soares, 7. Por que alguns clubes como o Real Madrid se recusam a comprar jogadores na janela de inverno? Eu não sei se se recusam, mas a janela de inverno ela é normalmente para fazer correções no elenco, né? E normalmente o Real Madrid tem um bom elenco. Pode ser curto e tal, mas de qualidade ele é. Então, para você contratar um jogador que daqui a 6 meses vai te servir muito pouco, porque os seus titulares, por exemplo, se machucaram e vão voltar, não faz muito sentido. Machucou o Carvajal, por exemplo. Aí daqui a 6 meses o Carvajal volta. É porque tem o Arnold que está batendo na porta, que vai ficar sem contrato e vai ser um timing perfeito para o Real Madrid. Mas você imagina que o Arnold não tem essa situação. Como é que você vai contratar um lateral para daqui a 6 meses, muito provavelmente, ele perder a posição para o Carvajal, quando o Carvajal voltar da lesão, e um lateral que vai aceitar fazer isso, porque você não vai tirar o lateral do Bayern de Munique, você não vai tirar o lateral do Bayer Leverkusen, você não vai tirar o lateral de um grande time para jogar 6 meses e depois ficar sem espaço no time titular. Então é difícil pelo perfil de jogador que queira vir e pelo perfil de jogador que vai ser útil para você, porque ele tem que ser bom bastante para jogar no Real Madrid. Então, por isso que o mercado de inverno serve para pouquíssima coisa, para refazer elenco, alguma coisa normalmente que você não conseguiu fazer no meio do ano, né? Quando a janela se abriu no início da temporada, e que você vai acabar fazendo no meio. Mas são poucos os clubes que usam essa janela, porque tem poucos jogadores com o perfil que o clube precisa, especialmente os grandes, e normalmente é por conta de lesão, e depois o jogador vai voltar de lesão. Então, uma janela meio traiçoeira. Toda janela pode ser traiçoeira. Metaforicamente, e não. Gabi Fontinelli. 2024 tiveram 2 Páscoas. Gabriel Jesus ressuscitou no final do ano. É verdade, o Gabriel tem 6 gols nos últimos 4 jogos, né? O coitado do Aston Villa pagou o pato, que tomou 5 gols do Gabriel Jesus em 2 jogos. E marcou agora contra o Brentford também. Marcou contra o Brentford um gol de centroavante, né? Centroavante. Rebote dentro da área, ele se antecipa ao zagueiro e cabeceia para o gol. E é isso que eu espero ver mais do Gabriel Jesus. Espero ver mais continuidade física e técnica. Porque ele já teve também temporadas atrás alguns lampejos assim nessa época do ano e depois não conseguiu dar continuidade. Acho que 2 temporadas atrás ele teve isso também. Então é a continuidade física para ele continuar jogando e técnica também. E eu espero que ele jogue mais dentro da área. Nesse próprio jogo contra o Brentford, em vários momentos eu estava observando e estava o Gabriel Jesus perto do Martinelli de um lado, o garoto que está jogando no lugar do Saka, que eu nunca me lembro o nome, é NW Nuameri, alguma coisa assim, não me lembro. Que foi titular pela primeira vez, né, contra o Brentford. Acho que há 2 ou 3 anos ele tinha feito o primeiro jogo dele contra o Brentford e agora foi titular pela primeira vez contra o Brentford também, numa coincidência. Aberto pelo outro, com o Odegaard por ali. Então muita gente aberta dos 2 lados e ninguém na área. Acho que precisa do Gabriel Jesus, ele é muito mais útil dentro da área do que fora. A não ser que, tá faltando um ponta no dia, não tem um jogador de lado, ele até pode ajudar ali. Mas acho que ele tem que ser um jogador de área, tem que ser um jogador para ficar ali, para pegar o rebote e meter a cabeça na bola. Aqui, ó. Era o João Miguel que tinha perguntado. Não, não é não. É porque ele tá falando sobre som. Eu tava achando que ele tá falando desse som aqui. Esse som livre no mercado não te pega, não? Pro Barcelona, lógico. Som livre, inclusive nem sei se ainda existe. Mas antes era uma produtora musical, né?
Sim, o Son pode jogar de 9, pode jogar de ponta pela esquerda, é uma posição que o Barcelona precisa, livre no mercado, bom jogador, bons números. É um jogador que sim, que deveria se ficar de olho nele. E o Barcelona especialmente, porque não vai ter muito dinheiro para contratar. Então contratar os livres é um bom negócio. Lucas Campos 33. MB, o que esperar do Sérgio Conceição no Milan? Tem um vídeo bom do Arthur Quesada, né? Que acompanhou muito do Sérgio Conceição no Porto sobre isso. A sensação que eu tenho vendo de longe o Sérgio Conceição é que ele tem capacidade de se adaptar aos jogadores. Ele não é um técnico muito autoral, que tem uma ideia muito clara de jogo e que por isso vai precisar de jogadores muito específicos. Ele vê basicamente o que ele tem na frente dele e o que ele vai fazer com aqueles jogadores. Isso eu acho um ponto muito positivo para um técnico, para o técnico que não tem todo o dinheiro do mundo, basicamente. Assim, se você vai para um clube top, que vai o Manchester City, o Bayern de Munique, o Real Madrid, esses clubes que podem te dar muitos jogadores muito caros, você pode escolher a pinça quem você quer para o que você quer fazer. Então, técnicos específicos para projetos específicos como esses e formas de jogar muito específicas, eu acho correto. Assim como vamos ver se o Rubem Amorim vai ter isso no Manchester United, porque dinheiro em teoria também não falta, é um clube que arrecada muito, outra coisa é como tem gastado. Se você não tem tanto dinheiro assim e jogar de uma forma específica é mais difícil porque você não vai ter as peças adequadas para fazer aquele jogo específico, você ser um técnico mais capaz de se adaptar pode ser mais interessante para o que aquele clube precisa. E eu acho que o Sérgio Conceição tem isso. Fora que, por mais que eu adore um futebol mais alegre, ofensivo, divertido de assistir, os times que normalmente se dão bem são os times de melhor defesa. Você começa a ganhar um jogo não perdendo ele. E não perdendo é não tomando gol. Eu sei que é uma frase que eu próprio não gosto, porque eu prefiro atacar e fazer mais gols que o adversário, eu entendo o futebol mais dessa maneira, mas sim que se defender é uma parte muito importante do jogo. E o Sérgio Conceição faz isso muito bem. Os times dele são muito aguerridos, assim, os times dele, né? Várias versões do Porto dele. Muito aguerridos, muito elétricos para sair jogando depois e, normalmente, muito solidários na defesa. E eu acho que é o que o Milan precisa, de um time solidário. Um time que tenha noção de equipe, que os jogadores se complementem, que os jogadores joguem por todos e não cada um por si. Então, eu acho que vai por aí. E outra coisa depois é ele ter capacidade de desenvolver jogadores. Melhorar o Rafael Leão, fazer o Theo Hernandes voltar a jogar como já jogou, manter o nível de Pulisic, de Reinders, melhorar o nível de Morata, melhorar o nível de Chukwueze, que chegou e pouca coisa até agora. E melhorar o nível do Fofana, que também chegou e teve altos e baixos e tal. Melhorar o Emerson Royal, melhorar o nível dos caras. E aí vamos ver, acho que ele não vai conseguir melhorar de todos, mas se ele conseguir melhorar de muitos, porque os bons jogadores eles são, esse time vai brigar um pouco mais. Esse ano já tá meio assim, na Champions ainda pode ir, mas o campeonato italiano do trio da frente já tá muito longe, né? De Atalanta, Inter e Napoli já tá muito longe, não sei se a Lazio vai conseguir se manter por ali, mas depois tem a Juve, o Bolonha e o Milan. Algum desses aí vai ter que chegar. Vamos ver se com a mudança de técnico ainda é possível ficar pelo menos em quarto lugar. Lucas Montagana. Não, aqui deve ser um sobrenome italiano e quando tem GN a gente só fala o N. Então é Montaiana. Eu acho. Pensa em fazer algum tipo de curso online, comunicação ou algo do tipo. Se eu penso em produzir isso ou se eu penso em estudar? Se eu penso em estudar, sim, especialmente tática e gestão de futebol. E se eu penso em fazer também, produzir alguma coisa sobre jornalismo, sobre forma de ver futebol, sobre a minha experiência, alguma coisa eu penso em fazer algum dia sim. Talvez se eu for dar um próximo passo na carreira, eu deixe isso como a última coisa, assim, sabe? Como a última coisa sobre o que eu vivi no jornalismo. Em 2025 eu vou fazer 19 anos já de profissão. Então daqui a pouco, quando eu fizer 20 anos e tal, pode ser uma boa que eu faça alguma coisa nesse sentido. Já tô pensando há algum tempo em fazer. É porque eu tenho a sensação que eu não tenho muita coisa para ensinar. Eu sei das coisas de uma forma muito empírica, eu sei muito, não que eu saiba, mas eu só sei pegar e fazer. Eu não sei pegar e explicar. Então a dificuldade que eu tenho é de entender o que eu posso passar para vocês.
mas sim, eu penso em algum dia fazer, ou de forma de comunicar, o que eu entendo por comunicação, porque eu gosto muito de comunicação também, como que você faz a coisa ser mais fluida, que você prenda a atenção do público e tal, como também alguma visão futebolística e jornalismo esportivo. Enfim, alguma coisa farei mais pra frente. jvit.or011. João Vitor 011, né? São Paulo, muito provavelmente. Liverpool perdendo dois dos 3 que estão terminando o contrato é nível gestão Barcelona? Cara, para ser nível gestão Barcelona, o Liverpool precisaria dar um tapa na cara de cada um desses aqui. De cada lado do rosto. Mohamed Salah, Arnold e Van Dijk, né? Estão encerrando contratos. Tirando que realmente nível gestão Barcelona é muito difícil, mas, cara, é um absurdo que a FSG, eu nunca lembro se é FGS ou FSG, eu acho que é FSG, tenha permitido isso chegar nessa situação. São os 3 pilares do time, os 3 pilares, o lateral direito, o zagueiro e o atacante, que estão lá há muito tempo, que estão desde o início, né, desse projeto e tal, e acho que o Arnold foi revelado um pouquinho depois, mas que são jogadores difíceis de achar no mercado, que você já tem, que gostam do clube, e que o Liverpool deveria ter há 1 ou 2 anos renovado com eles. Não entendo por que não foi, por que demorou, mas é provável que perca eles, algum deles no mercado, e não deveria perder. Porque depois vai custar mais caro achar um outro que talvez não seja igual. Então, é um grande erro, sim, da direção do Liverpool. Dan RSS. Beck. O que significa Ankara Messi? Para quem não é identificado com o conceito, a narração daquele golaço do Messi contra o Getafe, né, que virou depois vários memes, uma narração em catalão que o narrador fala Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara, você escreveu aqui A-N-K-A-R-A, porque eu sei que o meme escreve assim, mas o certo é E-N-C-A-R-A, que é Ankara, que se fala Ankara em catalão, dependendo do lugar da Catalunha. Catalunha Sul, que é de Barcelona para baixo, sentido Valência, os S têm sons de S. Catalunha Norte, que é de Barcelona, sentido França, os S têm sons de A. Por exemplo, el meu pare, o meu pai. El meu pare. É Catalunha Sul. Catalunha Norte é al meu para. E escreve igual. Simplesmente uma questão de sotaque. E Ankara quer dizer ainda. Então, tipo, ainda Messi, ainda Messi, ainda Messi, ainda Messi, ainda Messi. Tipo, continua Messi, continua Messi. Então, Ankara é isso. Messi ainda estava conduzindo a bola e enfileirando toda a defesa do Getafe para fazer aquele golaço. Fernando Puccini. MB, feliz 2025. Para você também. Aqui, me indica pagodes / sambas aí em Barcelona? Abraço. Pô, indico sim. Segue o Samba Calerreiro e o Samba Quintal Delas. Eles não têm um local fixo para tocar, mas eles se apresentam aqui e ali em vários locais de Barcelona, tanto em festas maiores, assim, por exemplo, a festa de Santos esse ano, que é uma festa grande aqui de bairro, Bom, e tem o bloco Amantes Latinos também, esses 3. O Quintal Delas, o Amantes Latinos e o Samba Calerreiro. Então eles tocam em festas grandes, populares de rua, como eles também tocam quinta-feira no Sussurro, que é um lugarzinho pequenininho, eles também tocam lá. Então, são os que eu mais gosto, tá? Tem outros aqui e tal, mas esses aqui são os que eu mais acompanho e normalmente onde eu vou, inclusive. O dia que você quiser ir pagar a cerveja, fica à vontade. Jonathan Silva 976. O que achou da fala do Gabigol de preferir disputar títulos no Brasil do que meio de tabela na Europa? Pô, isso daqui é muito bom. Eu não sei se é tão bom e óbvio que não precisa ir muito além, mas eu já pensei, inclusive, que seria um bom tema para Fred e Beckler explicam. Depois eu vou sugerir para o Fred e para a produção se vale a gente fazer. Eu acho que existe um número muito grande de jogadores que não tem capacidade de jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern, no Liverpool, no Manchester City, no Arsenal, no Chelsea, no PSG, na Inter de Milão, na Juventus. Então, pronto. Se você não, assim, eu certamente estou esquecendo aqui algum clube, mas se você não tem condição de jogar nesses, quase todos os outros clubes da Europa vai te pagar menos dinheiro e você vai ser um jogador de clube de meio de tabela, o que eventualmente vai brigar por alguma coisa.
Até Benfica, Porto. Benfica, Porto você não vai ser meio de tabela, Sporting, porque você vai brigar pelo título português. Mas provavelmente você vai ganhar menos dinheiro do que no Brasil. Sendo uma grande estrela no Brasil, né? Não um jogador médio do Brasil. Sendo uma grande estrela como o Gabigol é no Brasil. Mas se você for jogar no Atlético de Madrid para baixo, o Atlético de Madrid ainda. Atlético de Madrid não. Atlético de Madrid pode colocar na conta dos outros que eu coloquei também, embora você vá brigar por menos títulos. Tá brigando por muito porque o clube e o Simeone estão muito bem, mas o normal não é brigar tão ferozmente por títulos. Se você vai do Atlético de Madrid para baixo, a Inglaterra ainda paga melhores salários, mas a disputa pelo título nos últimos anos foi o Manchester City contra quem conseguir fazer 100 pontos, basicamente. Você não vai ganhar muitos títulos na Inglaterra também no jogar no Tottenham, no Nottingham Forest, no Brighton. Não é lugar para ganhar título, é lugar para daí tentar dar um passo para frente. Na Itália, se você não joga na Inter, na Juventus ou no Milan, e o Milan ainda olha lá porque um ano chegou, também é pouco provável que todo ano você esteja brigando por título e os salários também não são isso tudo. Na Alemanha, o Bayern de Munique, de resto não. Então, ou você vai ganhar menos dinheiro, ou você vai ter menos oportunidades profissionais, de título e de satisfação pessoal, ou as duas coisas. Então, realmente, vale mais a pena ser uma super estrela no Brasil, e à medida que o futebol brasileiro vai ficando economicamente mais forte, a gente tem mais superestrelas, ou porque eles merecem ser superestrelas, eles são muito bons, assim como o Gabigol mereceu o status que ele conquistou no Flamengo, ou porque simplesmente o futebol brasileiro está pagando muito, muito dinheiro para os jogadores. Né? Assim, um jogador mediano no Brasil está ganhando 500 mil reais por mês, o que vezes 12 dá 6 milhões de reais, o que dá 1 milhão de euros. Um clube da Europa não paga, um clube médio da Europa não paga 1 milhão de euros por temporada para um jogador mediano. O melhor jogador do Sevilha deve ganhar 3 ou 4 milhões de euros, que vezes 6 dá 25 milhões de reais. Sei lá, mas deve ser um salário perto do Gabigol, do Dudu, o Memphis acho que ganha mais que isso no Corinthians, e por aí vai, né? Eu odeio falar salário de jogador. Mas só para vocês terem noção de que é mais provável hoje que você ganhe mais dinheiro, seja mais ídolo e seja mais realizado profissionalmente, não só economicamente, mas profissionalmente, sendo uma grande estrela no Brasil, o líder de um projeto, de uma torcida doidaralhaça, apaixonada no seu país, do que um campeonato que você vai começar, seja muito bem-vindo ao Sevilha. Legal, o que a gente faz agora? Agora a gente torce para não brigar, para não cair, e quem sabe ficar ali em 7º, 6º lugar para conseguir uma Conference League e uma Europa League. Eu prefiro jogar no Brasil também e brigar por todos os títulos e ser ídolo de uma torcida. Brigar por todos os títulos, né? Porque hoje também no Brasil a gente tem isso, 4, 5 clubes que vão poder brigar, mas eu acho que a volatilidade dos clubes brasileiros é muito maior. Então, há um ano eu não diria que Botafogo, há 2 anos a gente não diria, acho que Botafogo e Inter estariam ali com Palmeiras, Flamengo e até o Corinthians, que eu acho que tem que estar pela receita que tem. Ganha muito dinheiro o Corinthians, o normal é que esteja por ali. Então eu concordo com o Gabigol nessa. Eu também preferiria ser um ídolo de uma grande torcida no Brasil do que jogar no clube médio da Europa. Agora, é o que eu falei no início, o jogador sabe disso. Acho que o jogador, no fundo, sabe se ele tem capacidade de um dia dar esse passo à frente do Real Madrid, do Bayern, do Manchester City, do Liverpool, ou não. Fala, cara, eu não vou conseguir. Para mim, eu não vou conseguir chegar até lá. Então, não vale a pena. Ulisses, DPN. Qual a sua opinião sobre o Cuca no Atlético? Como treinador, ele é melhor do que a média dos técnicos brasileiros. Ele consegue extrair muito dos jogadores e ele é um bom técnico para o futebol brasileiro. Um bom técnico. Acho que melhor do que a média. A questão do Cuca é o extra-campo. É o extra. Começando com o extra que ainda tem a ver com futebol, de abandonar os trabalhos no meio, de sair, de não conseguir ter uma continuidade e tal. Só que o mais importante do Cuca é a imagem institucional que ele deixa para os clubes pela questão envolvendo ele na Suíça na década de 80, né? O processo foi arquivado por falta de provas para continuar. Por muito tempo a gente ignorou isso no Brasil. E a gente ignorou isso no Brasil por culpa nossa, né? Porque as notícias já estavam lá e tal. Eu acho que era uma outra sociedade, a qual eu faço parte, tá? Eu cobri o Cuca no Cruzeiro, por exemplo, em 2010, quando saiu a Adilson. 2011. 2011. Não, 2010. Segunda parte do campeonato é ele, né? Tem aquele jogo contra o Corinthians em São Paulo e tal, o pênalti no Ronaldo, do Gil no Ronaldo. Era o Cuca, que dá um tapa na mesa.
E a gente ignorou, eu incluído, tá? Assim, não tô colocando a culpa nos outros e me excluindo, não. A gente ignorou, as notícias estavam lá, a sociedade era diferente, acho que a gente não ligava tanto para isso, era uma coisa meio distante, aconteceu, fica no passado. Isso foi negligenciado por muito tempo e não deveria ter sido no Brasil, a gente tem que fazer meia culpa. E, pô, se a gente negligenciou por tanto tempo, é melhor parar de negligenciar e falar sobre isso agora do que continuar negligenciando a vida inteira. E é o preço de alguém que nunca falou seriamente sobre isso, que parou, que pediu desculpa, que fez um meia-culpa correto e que trabalhou depois para que isso fosse amenizado tanto para a vítima como para outras vítimas e para a cultura, sobretudo, que existe de abuso de mulheres e de violência contra a mulher e tal. Acho que quando os homens falam, outros homens escutam. Infelizmente, acho que a sociedade é assim. Então, acho que é preciso falar muito sobre isso. E o Cuca nunca contribuiu em nada para esse discurso. Pelo contrário, né? Ele se coloca como um pouco vítima do julgamento que veio depois de parte da sociedade. Então, para a instituição Atlético, eu acho muito ruim. Assim como foi ruim para o Atlético Paranaense, para o Corinthians e para quem mais teve o Cuca recentemente, quando começou-se a falar mais sobre isso. O Cuca passou por quase todos os clubes de futebol brasileiro. Então, todos os clubes de futebol brasileiro têm essa mancha. Que o Cuca passou por lá e que nunca foi tratado como acho que mereceu, né? Assim, a gente sempre passou pano. Então agora acho que tem que parar de passar pano. E eu, se fosse dirigente de um clube, estaria muito preocupado com a imagem do meu clube, não só pela imagem, não, assim, com a imagem de verdade, sabe? Não só o que vai parecer que a gente está transmitindo, mas de verdade de não compactuar com, primeiro, alguém que fez o que o Cuca fez, por mais que o processo não tenha ido para frente e tal, e a gente tem versões diferentes, mas assim, pô, tem evidências. Então, eu não seria a instituição que me colocaria do lado dessa pessoa. E segundo, por ele nunca ter ajudado no, no combate depois, no discurso, que eu acho que é muito necessário por isso, porque quando um homem fala, o outro homem escuta, e para diminuir essa bola de neve que vai virando. Então, acho que o Cuca trabalhou muito pouco, não só pela imagem pessoal dele, mas pela causa mesmo, de, de se mostrar muito contra a violência contra a mulher. E, pô, de vez em quando, posar do lado da mulher, das filhas, eu acho que não tem a ver. Então, nós negligenciamos isso como jornalistas e sociedade por muito tempo e nós devemos parar de negligenciar. Agora, se a gente quiser ir na frialdade da justiça, na frieza da justiça, melhor dizendo, o processo foi anulado porque não tinha como continuar um processo 30 anos depois. O processo foi anulado por conta disso. Clodoval Justino. MB, como você lida com os fãs? Te assediam muito? Você é antipático na folga ou pode pedir pra tirar foto? Abraço. Cara, primeiro que ultimamente tem aparecido muito mais hate do que fã. Tô brincando, tem aparecido muito mais fã do que hate. Só ver os comentários aqui. A maioria é fã. A grandíssima maioria é, não sei se fã, mas gente que acompanha porque gosta e não porque acompanha porque não gosta. E desde que eu bloqueei qualquer tipo de interação comigo em redes sociais de quem não me segue também, vem muito mais positivo do que negativo. Não me assediam muito não. Aqui em Barcelona muito menos, né? Porque aqui tem pouco brasileiro e tal, então alguma coisa assim, porta do estádio ou algum evento típico brasileiro, tipo no samba, sei lá, quando em algum lugar que tenha mais brasileiro, alguma coisa assim, mas é pouco e não é nada ruim, cara, é muito bom. Quando eu tô no Brasil tem um pouquinho mais e tal, quando bar, academia, qualquer lugar que eu vou tem um pouquinho mais, e eu acho ótimo, eu gosto muito mesmo, porque é muito bom que uma pessoa chegue sorrindo pra você e fale que gosta do que você faz. É excelente. Tento ser zero antipático. Eu naturalmente, se você já me encontrou por aí, eu não sorri pra você, eu naturalmente tenho a cara fechada, o que não quer dizer que eu esteja de mau humor. Pode até ser, mas é simplesmente porque a minha cara é assim. Então, normalmente eu fico muito feliz quando qualquer pessoa vem conversar, tirar foto. Eu tento ser meio que proativo e conversar também com a pessoa porque é uma relação que começa sempre muito injusta, né? Que a pessoa sabe sobre você e você não sabe nada sobre a pessoa. Então, normalmente, quando alguém vem conversando, eu faço algumas perguntas, porque eu realmente me interesso saber de onde que a pessoa me conhece, como que ela acompanha e tal. Então, basicamente é assim. Mas eu costumo ser bem tranquilo. Eu gosto muito mesmo de que as pessoas reconheçam que o trabalho é legal. Tem uma outra do Clodoval do Justino. É...
Clodoval Justino, perdão. Oi, Beck. Por que não temos mais camisas 10 no Brasil? E também não revelamos mais laterais. Abraço, MB. Cara, eu acho que isso aqui tem a ver com todo jogador que é talentoso ou rápido no Brasil vira ponta. O cara é talentoso, ele pode ser um 10 bom e tal, marca tempo de jogo, cara, vira um pontinha de pé invertido. Porque o pontinha de pé invertido vai arrumar uma falta, um pênalti, sabe, vai ficar mais perto de dar uma assistência, e o jogo é menos complexo dando a bola para um ponta resolver do que um camisa 10, o que ele vai precisar, o mecanismo, como é que você vai jogar e tal. Então eu tenho a sensação que todo jogador talentoso vira um ponta. E rápido também. Se o cara é rápido e tem algum manejo com a bola, ele vira um ponta, bota na frente, sai correndo e vê o que acontece. Acho que a formação do futebol brasileiro tem passado muito por isso, porque a gente vê muito jogador que é meia na base, que começa 14, 15 anos, um bom meia, e que depois ele vai se escorando pro lado do campo. É a sensação que eu tenho. Luca B. Andrade. Marcelo, fugindo do lado laboral, pode falar mais de como surgiu esse cuidado físico? Abraço. Cara, eu já falei algumas vezes, surge por conta da cabeça. Eu comecei a perceber que uma boa rotina física, de treinar, de comer bem, de dormir bem, faz muito bem para minha cabeça. Então, normalmente, o período que eu mais treino, que eu mais faço atividade física, é o que eu estou pior de cabeça. Porque é uma forma de eu estabilizar todo o resto, sabe? Então, de eu canalizar energia negativa também. É muito ruim se você chegar no final do dia exausto e se sentindo que o dia não valeu de nada, que você foi meio inútil no dia. Eu, pelo menos, sinto assim. Então, eu gosto muito de chegar no final do dia muito cansado, e por mais que emocionalmente eu esteja cansado, o cansaço físico vai me ajudar a dormir melhor, porque eu estou exausto. Então eu gosto muito de me cansar fisicamente, de fazer coisas fisicamente. Primeiro porque libera quimicamente também, né, no corpo da gente, substâncias que são muito positivas, né, de hormônios que vão fazer o nosso corpo funcionar melhor e a nossa cabeça funcionar melhor. E também porque me ajuda na prática, assim, malhou muito, treinou muito, você vai chegar muito cansado no final do dia e vai dormir. Então, pra mim funciona por isso. Depois vem um pouco de autoestima também, né? Esteticamente você se sente melhor, mais confiante, enfim, melhor com você mesmo. Isso também ajuda. Mas as minhas atividades físicas eu só uso o corpo para fazer, mas elas são feitas com e para a cabeça. Nada mais do que isso. Iverson Psy. Na sua opinião, a Inter de Milão é candidata ao título da Champions? É. Aliás, eu não sei se essa é a última. Não, tem mais duas aqui. Alguma delas ainda vai ter quem que eu acho que é um dos melhores times da Europa. A Inter começou a temporada menos brilhante, com alguns empates e alguns tropeços. Nos jogos grandes, eu acho que esteve devendo. A Inter, o primeiro clássico contra o Milan, ela perde. Ela empata com a Juve 4-4, depois está ganhando 4-2. Ela empata com o Napoli 0-0, um jogo horroroso. 1-1 ou 0-0? Acho que é 0-0, um jogo horroroso. Na Liga dos Campeões ela segura o Manchester City muito bem. Ganha do Arsenal. Eu fui fazer jogo em Milão, um jogo horrível também, 1-0, num pênalti que a bola desviou na mão. O Arsenal cruzou 46 vezes a bola na área, literalmente. 46 cruzamentos do Arsenal e nada aconteceu. Perdeu do Leverkusen. Então, se nos jogos grandes a Inter estava me deixando muitas dúvidas. Nos jogos menores ela começou a ir bem. E agora a gente tem uma sequência que, se eu não estou enganado, nos últimos 15 jogos a Inter tem 13 vitórias e um empate, uma derrota, alguma coisa assim, só perdeu do Leverkusen. E fez um 6-0 na Lazio, que foi uma doideira, assim, jogou muito bem. E agora jogou com a Supercopa contra a Atalanta, desfalcada a Atalanta, né? Perdeu o Retegui também, já não tem Scamacca. Retegui daqui a pouco volta. E ganhou por 2-0. Já tinha ganhado a Atalanta lá no início da temporada e ganhou agora 2-0. Então, parece que está indo bem, acelerando também nos jogos grandes. E nos jogos menores está ganhando com facilidade. Então, é um elenco muito bom, é um time que roda, que vai chegar com gasolina no tanque para a parte decisiva da temporada. E que, para mim, é uma candidata bem menos comentada do que outros para ganhar a Liga dos Campeões. Liverpool, Real Madrid, Manchester City, apesar do momento de Real Madrid, muito mais de Manchester City que do Real Madrid, né? Mas o Real Madrid na Champions tem 3 vitórias, 3 derrotas. Arsenal, Bayern de Munique, Barcelona, e a gente vai esquecendo a Inter, que para mim pode chegar muito bem. Tem uma pergunta mais ou menos respondida já aqui, que é do Kalel FG.
Qual você acha que é o segundo melhor time do mundo nesse momento atrás do Liverpool? É isso mesmo, né? Depois do Liverpool, quem que é o melhor? Eu acho que pode ser a Inter, pode ser o Bayern também. O Bayer Leverkusen está melhorando, o Atlético de Madrid 12 vitórias consecutivas. O importante nesse momento é você estar vivo em tudo. Não estar jogando. Jogar o melhor futebol é muito bom, porque quanto melhor você joga, melhor a sua chance de ganhar. Mas o importante nesse momento é estar vivo em tudo. Então esses, Bayer Leverkusen melhorou depois do início de temporada, o Atlético de Madrid também, o Bayern melhor ataque, melhor defesa da Alemanha. Nos jogos grandes está me deixando uma dúvida também o Bayern. A Inter de Milão. O Real Madrid vamos ver se vai acelerar ou não, mas parece que sim, que já se adaptou aos problemas que teve no início de temporada. Quem tinha que machucar já machucou e que agora esse time parece que vai, vamos ver. E vamos ver como é que o Barcelona vai reagir aos problemas de campo e os extracampos também. Para finalizar, você não falou para não falar seu nome. EricoMM.t. Tô gostando da namorada do meu amigo. O que fazer? Deixar de gostar. Não tem nada mais simples, mais direto e mais correto que eu possa te dizer do que isso. Deixa de gostar. A namorada é do seu amigo. Não vai ser talarico. Deixa de gostar. Tem um tanto de gente aí pra você sair gostando. Não confunde as coisas, não perde o amigo. E outra coisa, ela é namorada dele. Você não vai conseguir nem a menina e vai perder o amigo além de tudo. E além de tudo, você vai ser uma pessoa ruim. Deixa de gostar. Simples assim. Vai gostar de outra coisa. Gostar de qualquer coisa. Você gosta de coco? Ao coco. Vai fazer qualquer coisa com coco. Mas larga, manda isso aí. Meu povo, acabou, hein? Quase uma hora pra vocês. 56 minutos respondendo as perguntas de vocês nessa sexta-feira. Se tiver algo muito importante de Dani Olmo de Barcelona, eu ainda faço alguma coisa, mas amanhã tem Barbastro Barcelona pela Copa do Rei. Então vou fazer um vídeo pós e vou atualizar mais uma vez a situação do Dani Olmo, como eu tô fazendo na última semana aqui pra vocês também. Então é isso. Bom final de semana. Vai aproveitar. Vai ser amigo dos seus amigos. Vai ser amigo da namorada dos seus amigos. Ou vai evitar a namorada dos seus amigos. E vai aproveitar. Mas com moderação. Também não é bagunça. Não é porque é final de semana que é bagunça. Vocês fiquem espertos. Valeu, gente. Até mais.